Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos iniciando mais uma live hoje. Hoje, Leão. Boa noite, Leão. Eu vou dar boa noite Boa para minha noite, mãe, Alex. que está Boa me noite, Juliano. visitando hoje aqui. Boa noite, Leão. Boa noite, mãe. Boa noite, Geise. E boa noite para o Juliano de Sá, o presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul. Eu tinha medo que eu não ia acertar esse nome. Acertamos. Mas antes de eu passar a palavra para o Leão dar seu boa noite, para o Juliano nos falar sobre a agricultura familiar e a produção de alimentos, eu quero agradecer muito a participação das pessoas no debate de ontem à noite, um debate histórico. Eu creio que na história de Soledade, esse debate entrou para a história de Soledade, como entrou para a história de Soledade lá os debates entre o Ivo Stein e o Gudben Castanheira, os debates entre o Deodoro Tatim e o Hélio Lodge, né? Eu acho que foi um debate que as pessoas se envolveram, participaram. Veja que só no Facebook, ontem à noite, Leão, deu 30 mil visualizações nesse debate. Nós temos 20 mil eleitores em Soledade e não dá para contar só pelo Facebook. Muitas pessoas acompanharam pelo rádio, sobretudo as pessoas do interior que não têm acesso à internet. Então, esse debate foi de uma participação, de uma consciência cidadã, as pessoas prestando atenção, né, conectadas, e eu me sinto muito feliz com isso, das pessoas participarem do debate político, porque eu acredito na política, na relação humana entre as pessoas se conhecendo, se entendendo, tendo solidariedade umas com as outras, e assim resolvendo os seus problemas. A política nada mais é do que, como diz o Olívio, a arte do bem comum. E o que eu poderia traduzir? A gente se entender para poder viver melhor, né? Um respeitar o espaço do outro. Eu acho que foi um espaço extraordinário de debate político. Eu me senti muito bem, muito confortável. Recebi o carinho hoje de centenas de pessoas, né? Me parabenizando pela postura. Fiquei muito feliz de poder contribuir com o meu município, né, com a nossa participação, Léo, que é sempre minha e tua, e que é sempre de um projeto democrático e popular que é muito maior do que nós, que é uma ideia simples, mas que se desdobra em várias ações. É a ideia de atender primeiro aqueles que mais precisam. Eu sempre lembro de uma ladainha que tem, né? Socorrei principalmente os que mais precisarem. Se nós levar isso para a vida, né, é isso. Quem mais precisa? Os agricultores familiares. Quem mais precisa? O povo do bairro. Quem mais precisa? O trabalhador. Quem mais precisa? O desempregado. Quem mais precisa? Né, a diarista. Aquelas pessoas que estão em situação mais difícil na sociedade, as pessoas que estão com fome, não é, Juliano? O Juliano vai falar sobre, infelizmente, a fome voltando ao país, né? Então, construímos um programa para dar conta dessas demandas, não é, Leão? Boa noite, mestre Leão. Dá o teu boa noite aí, porque eu começo a falar, já incorporo o Brizola e já fico bem louco, e voto 13 com dedicação e coragem. Vamos lá. Boa noite, Alisson. Boa noite, Juliano. Boa noite a todas as pessoas que estão aí nos acompanhando na live. Pedir mais uma vez, vamos compartilhar, companheirada, vamos passar à frente para que a gente tenha o máximo de pessoas nos assistindo aí, para acompanhar essa nossa caminhada aí e entenderem as nossas propostas, que na verdade são as melhores para a Soledade. Começo novamente dizendo da minha satisfação de estar do lado do Alisson, porque ontem no debate, mais uma vez, a minha convicção não fugiu daquilo que eu venho defendendo desde o início da campanha. O nosso candidato a prefeito, na verdade, ele é o que está mais bem preparado para assumir essa prefeitura, e ontem, mais uma vez, comprovou isso aí. E hoje eu não estou dizendo isso da boca para fora ou das minhas palavras. Eu estou vendo hoje pelas manifestações que tiveram, tanto em Soledade como fora de Soledade. Quando tu diz que teve mais de 30 mil pessoas, Alisson, para minha felicidade, ontem eu recebi ligações pós o debate e hoje, durante o dia, mensagens e algumas ligações de diversos lugares, de amigos meus, diversos lugares do Rio Grande do Sul, que estão nos acompanhando nessa caminhada, nessa luta, e as pessoas felizes e alguns me dizendo, cara, tu acertou muito bem no teu candidato.
Por isso que tu fala todas as vezes nas tuas lives, faz o elogio ao candidato. Agora eu reconheço que realmente o cara está bem preparado. Então, é essa a nossa luta, é essa a nossa caminhada. E espero outros debates para que a gente possa encaminhar cada vez mais a nossa proposta, defendê-las e que mostrar que Soledade é viável, sim, com propostas simples, mas com propostas que atinjam aquelas pessoas que mais necessitam, como o Alisson acabou de dizer. Hoje estamos trazendo um tema muito importante, que é a questão da agricultura familiar. O Juliano vai nos dar uma prosa muito boa, porque é um cara que é respeitado nessa área. Então, ele vem para somar, para nos trazer algumas coisas boas aí, para as pessoas escutarem, degustarem e encaminhar isso aí. Como o Alisson disse, é uma pena hoje no Brasil nós estarmos de novo num processo de fome, de novo, de falta de alimentos, muitas vezes, e isso é preocupante para nós. Mas eu tenho certeza, com propostas bem definidas, com política pública bem definida, e principalmente na questão da agricultura familiar, eu tenho certeza que a gente vai sair desse processo com políticas bem definidas, para que a gente tenha uma população bem alimentada, e a população bem alimentada, ela corrige muitas coisas que a gente precisa, às vezes, nas pessoas mais necessitadas. Juliano, seja bem-vindo, uma boa noite, e te passo a palavra aí, para te dar uma encaminhada nisso aí, meu querido. Um grande abraço aí, uma boa live para ti. Boa noite, Leão. Boa noite, Alisson. Uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês. E eu queria começar, né, em primeiro lugar, agradecer o convite. Vou te cortar, tu vai começar dando oi para a mãe aí, ó. Dona Gentila, receba o nosso abraço de longe, receba o nosso abraço. Em seguida, quando essa pandemia passar, nós vamos aí te visitar com calma, com tempo. Um grande abraço. Obrigado. Vou esperar. Uma belíssima participação hoje. Que legal, que legal. Mas, Alisson, Leão, primeiro agradecer o convite de vocês de vir aqui, né, fazer essa discussão com vocês, e segundo, parabenizar vocês pela iniciativa de pautar a questão da produção de alimentos, da agricultura familiar, no programa de governo, né, Alisson e Leão. Também queria parabenizar vocês pelo debate ontem, vocês venceram o debate ontem, foi muito bom, principalmente ficou muito claro para quem estava assistindo o debate, eu assisti todo o debate, é que o Alisson colocou de forma muito tranquila de que tem 2 projetos só em Soledade, não existe um terceiro, né? Um projeto que defende, né, a continuidade do que é o bolsonarismo no Brasil, né, o que é o governo Eduardo Leite, que ninguém sabe o que faz a vida do governador, e do outro lado, um projeto de desenvolvimento para a cidade, integrado com um conjunto de políticas públicas. Então, eu queria parabenizar vocês, né, por esse debate de ontem, que foi muito bem, né? Gente, para nós começarmos, então, essa conversa, né? Não sei se a população de Soledade, o pessoal que está nos assistindo sabe, mas 70% dos alimentos que chegam na mesa de cada um e cada uma de nós é produzido pela agricultura familiar. Né? Isso é uma questão assim, central. Né? Só que ele tem várias formas de ele chegar na nossa mesa. Geralmente, ele sai da agricultura familiar, vai lá, um atravessador compra aquele alimento, leva, vende para um outro distribuidor, que vende para um atacado, que vende para o mercado, que vai vender para um... Né? Tipo, ele vai dar umas quantas viagens antes de chegar na nossa mesa. Isso faz com que o alimento ele acaba sendo, digamos assim, tendo uma distância muito grande, né, do consumidor e da consumidora. Então, nós precisamos encontrar outras formas, outras ferramentas, né? Essa questão que vocês estavam falando aí da fome no Brasil, né? Lamentavelmente, saiu um estudo agora da semana retrasada do IBGE, que é o perfil da população em relação a essa questão da alimentação. E os dados, né, que vieram sobre essa questão do orçamento familiar é que em 36,7% das casas do Brasil já estão em algum nível de insegurança alimentar e nutricional.
né? Isso é uma questão grave, né? Então, mais de 36% não é da população, é de núcleo habitacional, né, no Brasil. Outra questão que é alarmante, que hoje nós já passamos de 10 milhões de brasileiros e brasileiras que estão passando fome no nosso país, né? E esses números, pessoal, eles saíram agora, mas eles são antes da pandemia. Ele é referente até 2018. Então, imaginem como está agora, né? Com a pandemia que acabou agravando aí, principalmente as pessoas que perderam os postos de trabalho e tudo mais. E nós tivemos, e há pouco tempo atrás, nós tivemos uma outra história no nosso país. As políticas públicas que o Lula organizou, que era valorizar a agricultura familiar, o Lula criou um programa que é referência para o mundo todo, que se chama Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, né? O PAA, o que é o PAA? Ele compra o alimento direto dos agricultores e das agricultoras familiares, né? Através o agricultor e a agricultora com a DAP consegue oferecer para o governo, né, a compra desses alimentos. Esses alimentos, cada estado tem a sua formação de estoque da Conab, né, que é um órgão ligado ao governo federal. E então essa formação de estoque também ajuda a regular o preço dos alimentos. Hoje não tem estoque, o governo Bolsonaro não compra mais comida da agricultura familiar, não compra, não faz mais formação de estoque, não tem mais política de controle dos preços dos alimentos. Então, essa questão, né, do preço dos alimentos, além de formar o estoque, ajudar a controlar, e, por outro lado, o governo oferece esses alimentos saudáveis, né, produzido pela agricultura familiar, e entrega na rede de assistência social, né? Então, o que começou lá no tempo ainda do Fome Zero e depois consolidou uma política muito importante, né, que acabou sendo referência para o nosso país, né? Então, nós temos, né, para além esse programa, junto com o Bolsa Família, junto com o Programa da Alimentação Escolar, né, o PENAI, né, e junto com diversos outros programas integrados, o Brasil chegou em 2014 e estava fora do mapa da fome. Nós não conseguimos acabar com 100% da fome, mas nós já estávamos numa situação onde menos de 2% da população estavam em situação de fome no nosso país, né? E hoje a gente já passou de 10 milhões, né? Então, é muito grave isso, já passou está praticamente passando de 5% da população. Então, o que eu sugiro, assim, para a gente, né, trazer essa reflexão para cá, tentar dialogar com a realidade de soledade, né? Primeiro, né, a gente tem que tentar observar as potencialidades, né, de cada localidade. E eu sugiro um artigo que saiu hoje no Sul 21 e no Brasil de Fato, da professora Kátia Grisa, que também é conselheira do Conselho, e da Ingrid, que elas falam sobre a questão do debate da alimentação dentro das eleições, né? E aí trazem um monte de dicas e sugestões, né? Elas fazem mais o debate voltado para Porto Alegre, mas ele cabe em cada realidade, né? Então é importante a gente fazer essa discussão, porque, gente, nós tivemos duas situações bem, inclusive elas falam isso no artigo, né? Duas situações bem assustadoras. Em 2018, a greve dos caminhoneiros fez faltar alimento nas prateleiras do supermercado. Menos de 2 anos depois, com a pandemia, em 2020, nós tivemos outro problema de abastecimento, né, por conta de que não tinha estoque, digamos assim, público para ajudar a garantir a distribuição, e aí a gente ficou na mão do monopólio das grandes indústrias do agroalimentar, né, que é eles que dominam, né, então esse aumento dos preços hoje é fruto, né, dessa desleal ação, né, e covarde, né, desse setor aí que monopoliza aí a produção de alimentos, né. Então, por isso que é importante a gente dialogar sobre a agricultura familiar. E eu sei que aqui em Soledade tem muitos agricultores e agricultoras familiares, tem muita gente que tem, né, que é os minifúndios, que é, né, um pequeno pedaço de terra, mas dali tira o seu sustento, e que a gente pode integrar essas questões, né. E aí, uma das questões que a gente fala, né, da agricultura familiar, bom, se a agricultura familiar produz o alimento, por que a gente não consegue comprar direto dos agricultores? Por que a gente não vê as possibilidades, os canais de diálogo direto com os agricultores e agricultoras, né? Então, esse é o grande desafio, assim, Alisson e Leão,
né, que eu queria trazer para a gente refletir, né? Soledade tem um potencial enorme. Nós temos aí a BR-285 que corta, né, que é uma 286. liga, isso, 386 que liga toda a região norte do estado com a capital. Então, nós temos um fluxo de gente passando, nós temos uma potencialidade produtiva na cidade, que a gente precisa integrar com políticas públicas, né? E aí, por exemplo, esse PAA que o Lula criou lá em 2003, que tirou o Brasil do mapa da fome, nós temos municípios que estão operando a modalidade municipal, né? Então, vocês têm condições no governo Alisson e Leão, nós termos, né, institucionalizar as compras públicas da agricultura familiar, né, seja para as creches, seja para as escolas, né, da rede municipal, seja, né, para hospitais, para postos de saúde, enfim, tudo isso é possível, né? E isso, por exemplo, é um recurso que tu está investindo na tua, né, na economia local, e todo centavo que tu investe na economia local, ele faz girar, né, a roda né, digamos assim, produtiva da região, então ele acaba sendo um estimulador, né? Então, nessas questões que a gente precisa enxergar o grande potencial da agricultura familiar e não simplesmente dizer, vou abrir estrada, vou fazer isso, aquilo, aquele outro, e coisas que não dialogam com a necessidade real dos agricultores. Nós tivemos, assim, para encerrar essa primeira rodada, né, e para a gente poder fazer um momento de trocas aqui, não ficar só eu falando, mas nós tivemos, por exemplo, recentemente, os nossos agricultores e agricultoras e os de Soledade também passaram por isso, nós passamos por uma grande estiagem, uma das maiores da nossa história recente. Até hoje, Leão, o Eduardo Leite não investiu um centavo em políticas públicas para minimizar os impactos da estiagem. Ele anunciou com dinheiro do governo federal, das emendas parlamentares, né, uma quantidade insignificante de recursos, que nem saiu dos cofres públicos, praticamente do Estado. Ele anunciou ações para evitar as próximas secas, mas os que passaram pela seca, né, deu no que deu. E os agricultores e agricultoras aí da região lembram no governo Tarso, do PT, né, quando tivemos aquela seca e o Tarso criou o cartão estiagem. Eu estive, inclusive, aí na entrega dos cartões estiagem em Soledade, né, Mormaço recebeu, Lagoão, todas as cidades da região receberam Fontoura. Então, e isso acabou sendo, né, uma válvula assim de escape para essa população que estava, né, numa situação de vulnerabilidade. E, sem dúvida, né, não lembro, acho que era R$ 500 na época, né, mas esses R$ 500 eles viravam 1.500 porque ele ajudou a girar o comércio local, ele desenvolveu a cadeia produtiva local. E esse é o nosso desafio. E aí tem que fazer esse debate também junto, conectado com o povo urbano, né? Por exemplo, se tem produção em Soledade da agricultura familiar, primeiro, nós temos que criar as condições para agregar valor aos produtos. Se o produto sai in natura, né, da propriedade, ele vai ter um valor. Mas se o produto sai, por exemplo, se um pepino, por exemplo, sai o pepino in natura, o valor dele é X. Mas se sai o pepino já, né, numa conserva, né, dentro de um vidro com uma conserva, isso agrega valor, isso é agroindustrialização. E eu acho que essas são as questões que eu vi no programa de vocês, Alisson, que está muito bem colocado. É isso aí, nós temos que agregar valor para os produtos, criar as condições para expandir a comercialização. Bom, se nós temos todo esse potencial que passa na cidade, por que até hoje Soledade não tem o SUSAF, que é o que permite, por exemplo, as agroindústrias familiares que produzem alimentos de origem animal poder comercializar em todo o estado, né? Então, as políticas públicas existem, então é uma questão de falta de interesse político, né? Eu lembro que eu conversei com o atual prefeito de Soledade, no primeiro mandato dele, ele tinha se comprometido, inclusive, com o SUSAF, e até hoje não fez. Isso é uma falta, né, de compromisso com a população. Outra questão que é importante é nós pensarmos, por exemplo, na cidade, algumas centrais de abastecimento, como umas mini Ceasa dentro do município,
feira livre, né? Eu sei que no programa de vocês têm a questão do Vale Feira. Isso é fundamental, gente. É assegurar a compra da agricultura familiar, é a garantia daquele agricultor e agricultora que no final do mês ele vai ter o produto, né, vendido e vai receber. Né? Então, essas questões que a gente precisa integrar junto com outras. Por exemplo, Soledade tem muita área urbana que está, né, digamos assim, desocupada e que precisa ser, né, tipo, a gente precisa dar função social para essas áreas, por exemplo, terreno baldio abandonado, né? Por que não uma horta comunitária? Por que não criar as condições para as pessoas também pensar sobre a produção de alimentos, sobre produzir de forma agroecológica, né? Então, essas são as questões que eu queria trazer, né, Alisson e Leão, para a gente começar a nossa discussão aqui também, para eu não me alongar muito, vou ficando por aqui, depois a gente segue. Tava bom te ouvir, tava bom te ouvir. Primeiro eu quero te agradecer muito porque de estar presente com nós nesse momento e em vários outros momentos, contribuindo não só com nós, mas com o Estado do Rio Grande do Sul nesse debate tão importante sobre a agricultura familiar e sobre a segurança alimentar, né? Porque isso é saúde, isso é a vida da gente, na verdade, se a gente olhar bem a fundo, né? O Olívio dizia sempre, saúde começa pela boca, né? E é isso, conforme a gente se alimenta, conforme a gente vive, né? Então, essas questões, como tu sabe, que nos ajudou aí a construir o programa, elas estão contempladas no nosso programa, mas é sempre bom a gente reafirmar elas e fazer o debate político com a população sobre a importância delas. Porque às vezes as pessoas não têm a dimensão disso. Veja que nós temos 1.128 pequenas propriedades em Soledade. Né? São famílias que estão morando e nós temos 5 agroindústrias. 5 ou 6. Temos 5 ou 6 pessoas, propriedades que vendem na feira do produtor. Tem um espaço, Juliano, chamado Feira do Produtor, que é um espaço bom, né? E que ele pode ser revitalizado, pode ser ampliado, ela pode ir para a praça, né? Eventualmente, uma vez por mês, por exemplo, para iniciar. Depois, quem sabe, criar uma cultura de toda semana, inclusive, né? Para que as pessoas possam chegar mais perto, estreitar essa relação. A questão do Vale Feira vai ser um canal de interação entre o agricultor e o consumidor espetacular, porque as pessoas vão ir, né? Elas têm esse incentivo desses 20 ou 30 reais para ir lá e elas vão se alimentar melhor, né? Então isso é algo realmente extraordinário. E a questão da agricultura urbana, né, é uma coisa muito importante. Veja que aqui as comunidades, nós temos 32% da população sobrevivendo com menos de meio salário mínimo mensal. Tá? É uma cidade empobrecida. Mas, se a pessoa tiver uma horta, a maioria das pessoas moram em terrenos pequenos, nos bairros da cidade. Mas são terrenos. Dá para ter uma hortinha de 50, 80, 100 metros quadrados e isso tu pode produzir e tirar boa parte da tua alimentação e alimentação de qualidade. O que precisa? Política pública que chegue até essas pessoas e faça esse diálogo. Né? Temos vazios urbanos também, como o Juliano falou, que é possível hortas comunitárias, mas eu acho que tem tanto espaço, inclusive, dentre as casas das pessoas, próximo delas, que, olha, é possível a gente revolucionar os bairros da nossa cidade com produção dessa forma. O que precisa? Precisa aproximar a assistência técnica dessas pessoas, precisa o governo chegar até elas e precisa das condições materiais. Um kit horta, né? Uma coisa nesse sentido que leve as mudas, a forma de produzir, para as pessoas poderem. E isso é segurança alimentar, porque a pessoa vai se alimentar melhor. Né? E outra questão que eu acho importante hoje, nós tivemos uma conversa hoje, Juliano, com o presidente da Coagrisol. Soledade tem muitas coisas que deram certo, teve tantas outras que não deram certo. Dentre as coisas que deram certo, quase todas elas são regionais. Podemos citar a Coagrisol, que é uma das maiores cooperativas do estado, num município que não tem, que não é tão grande assim, né? E a nossa cooperativa é uma das maiores do estado, né? Presente em quase 30 municípios, né? Não me recordo exatamente o número agora, mas é uma cooperativa grande,
as maiores do estado, né? Nós temos o Sicredi, um dos nascedores foi aqui, o Sicredi hoje tem 50 mil associados numa região que tem 100 mil habitantes. Tu veja a força que é isso. Nós temos um comércio regional do qual o Leão participa. E nessa conversa com o presidente da Coagrisol, que ele convidou todos os candidatos a prefeito, ou seja, os outros dois oponentes, também, ou seja, não é uma atitude política partidária dele, pelo contrário, ele dizendo, olha, eu quero contribuir com a cidade. E ele traz uma preocupação que está contemplada também no nosso programa, que é a educação no campo, a educação como uma ferramenta para possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, inclusive. Porque ele disse, é verdade que nós temos grandes produtores, nós temos uma política interna para grandes produtores aqui. Mas nós temos também, é verdade que a cooperativa também sobrevive dos pequenos agricultores. E nós temos também uma política para os pequenos agricultores, nos falou da cadeia produtiva do leite, né? E nos falou da importância, por exemplo, de uma escola no campo, né? Ou de cursos técnicos, né, que possibilitem as pessoas mais ou menos do que acontece na escola de Três Pinheiros, ali, que foi aqui em Fontoura Xavier, durante o governo Olívio Dutra. Né? Que ali tem os estudantes ali, Leão, eles estudam a semana, depois eles aplicam na sua propriedade. Então é um modelo já bastante antigo, e é o modelo que o José Luiz Leite nos falou lá hoje, meu amigo, né? Nos falou hoje de manhã. Nós ficamos muito contentes com a reunião, porque inclusive, me lembrou uma fala minha lá no início da campanha. Um radialista me perguntou, mas quando é que o PT vai ganhar uma eleição em Soledade? Quando as pessoas quiserem mais, eu respondi para ele. Né? Então eu fico muito feliz de chegar numa reunião e o presidente de uma cooperativa forte, grande, vai dizer, olha, nós queremos educação no campo, somos parceiros para fazer, né? Do governo vice-versa, se tu ganhar a eleição, se o outro ganhar a eleição, a proposta é a mesma. Aí eu disse para ele, bueno, com nós eu tenho certeza que essa parceria sai, porque eu confio em vocês e nós, realmente, isso vai ser efetivado, colocado em prática, né? E ele me falou, inclusive, vários outros projetos deles, inclusive em andamento, com estudantes, cursos aí acontecendo na comunidade do Pontão e outras comunidades. Então ficamos muito felizes. E é um sinal de que as pessoas estão querendo mais. E se as pessoas realmente quiserem mais, nós temos uma alternativa. Eu falei muito no debate ontem sobre querer mais e ter coragem. Eu acho que isso é fundamental. Por isso que a gente escolheu esse slogan do dedicação e coragem. Não é possível. Na nossa cidade, a gente se criou ouvindo o Teixeirinha aqui dizendo que é terra de gaúcho forte e de mulher forte. Bueno, então a gente não vai deixar essa eleição ser decidida por uns coronéis. E o movimento que aconteceu de ontem para cá nessa cidade, eu já estou esperando que essa gente vai falar mal de mim e do Leão. Porque mudou o cenário eleitoral. Se eles tinham dúvida da possibilidade da gente vencer essas eleições, eles já não têm mais a dúvida acerca da possibilidade. Né? Nós já estamos no páreo para vencer essa eleição e precisa da tua coragem, da tua dedicação, né, para assumir essas pautas. Eu me identifico com isso. Eu vejo vocês falando sobre agricultura familiar, sobre agricultura urbana. Isso é uma coisa que para mim é importante. Eu vejo vocês falarem de participação popular, e isso é uma coisa que eu considero importante também. Bueno, se tu considera importante, se tu vê que essa dupla está preparada, bueno, então bota a tua energia a favor disso, né, para nós construir uma cidade melhor. Esse é o desafio nosso nessa campanha, poder tocar essas pautas, né? Então eu estou muito feliz em estar nessa posição de candidato a prefeito e ser portador destas pautas. Eu não queria ser portador das outras pautas. E, infelizmente, os outros candidatos não podem portar essas pautas porque eles não as levam a sério. Né? Eu tive um curso de formação política, Juliano, em 2007, e que o instrutor nada mais era do que o mestre Olívio. E daí ele contou um caso do início do PT. E daí ele disse, eu era sindicalista, e nós reunimos o movimento sindical e tal, pela democracia e abertura. E nós pegávamos nossas pautas e nós levávamos para o Pedro Simon. E ele dizia, mas não dá, né, tio?
até aqui nós vamos, daqui para lá nós não vamos mais. Ou levava para algumas outras lideranças, né, consideradas progressistas na época, diziam, olha, tá meio demais isso aí, né? Então não adianta essas pautas, como a questão da agricultura familiar, da produção de alimentos, dos pequenos, né? Para essas 1.128 propriedades, inclusive para as outras que são grandes, eu acho que é só nós que podemos ir além do debate sobre a garantia da infraestrutura, que é água, estrada e energia, né? E nós estou muito bem acompanhado também nessa chapa, né? O Leão tem experiência com isso, com a agricultura familiar, tem experiência com o comércio, é um motivador. Nós tivemos aqui, Juliano, tu que acompanha nós há muitos anos na política, uma satisfação muito grande de receber o Leão como o nosso candidato a vice, né? E uma pessoa que realmente se dedica e leva a sério, né? Então acho que o nosso lema pode ser de trás para diante e de diante para trás. Pode ser dedicação e coragem, coragem e dedicação, e está valendo para nós dois, sem falsa modéstia. Porque a gente é humilde, mas é altivo. A gente é humilde no sentido que a gente é pequeno. Nós somos só um ser humano no meio de bilhões. Mas a nossa causa é muito grande e a gente leva ela com muita seriedade e com muita altivez, justamente por ela ser muito maior do que nós, não é, Léo? Bom, essa questão da conversa que nós tivemos... Obrigado pelas tuas palavras, primeiramente. A conversa que nós tivemos com o presidente da Agrisol foi de uma valia muito grande hoje. Sentimos muita firmeza nele e tenho certeza absoluta que, pela nossa sensibilidade, que ele sentiu também firmeza na nossa dupla. Até ele fez um elogio que nós estávamos nos completando um ao outro. Eu, de repente, como empresário, tu como advogado e como líder político de Soledade. E foi de uma importância muito grande, porque a gente ouviu hoje a maior empresa que existe dentro de Soledade, né? Então, para nós, é de suma importância. O que tu falou ali, eles estão constituídos em 25 municípios hoje, essa cooperativa. Então, é uma coisa bem grande. Ainda ele nos falou que desses 25 municípios, a Coagrisol está estabelecida entre a primeira e segunda empresa do município. Então, é uma força enorme que tem essa cooperativa. E ela está constituída, né, aqui, e ela está constituída aqui no cenário de Soledade. Então, ela é de suma importância para nós desenvolvermos projetos junto com a cooperativa Coagrisol. A questão que vocês estavam falando, nós temos nosso programa de governo, a questão das hortas comunitárias no meio urbano, e também das hortas nos terrenos pequenos de cada casa, que isso aí é uma coisa que eu venho defendendo, não só aqui em Soledade, toda a minha história política eu defendo isso. Eu acho que a gente tem que construir isso, para que as pessoas tenham uma alimentação melhor e mais pura também. Isso, para implantar esse sistema, para implantar essa política, ela é difícil, mas nós temos que fazer com que ela seja cultural. No momento que tu mostrar para as pessoas que isso, o valor que tem tudo, e nós transformarmos isso em cultura de um município, ela se torna fácil de ser implantada. Mas para que isso aconteça, tem que ter um trabalho coletivo do poder público junto com a comunidade. E eu nunca deixo de lembrar o seguinte, que tudo isso começa na educação, lá na escola, tu fazer a horta na escola também, para que tu incentive a criança a ir mexer na terra e tudo, para ela chegar em casa e incentivar o pai, cobrar o pai e a mãe de ter a sua horta dentro do seu pátio também. Aí, dessa forma, a gente vai transformando as coisas e vamos fazer uma coisa que é de um valor enorme. As pessoas não têm ideia, às vezes, dimensões do valor que isso representa para a questão alimentar deste país, desse município aqui de Soledade. Só para... que eu e o Alisson temos assim, ó, ele fala as coisas, e aí, de pouquinho, eu só posso dar um complemento, porque ele já alimentou toda a nossa proposta de governo. Então, só para dar um ênfase maior, e eu quero também ouvir muito o Juliano, mas só quero dar um toque seguinte, Juliano, eu também fiz parte, eu quero dar mais 2 toquezinhos aqui. Eu fiz parte da questão do programa Fome Zero. Quando foi lançado lá, eu fazia parte do governo do Marrone, Pelotas, e eu fui uma das pessoas que estive presente na articulação de tudo lá do Fome Zero. Então, quer dizer, a agricultura familiar em Pelotas, município grandíssimo, com 350 mil habitantes,
Eu vou dizer, a agricultura familiar deu um pulo naquela época, assim, ó, coisa nunca vista dentro do município. A compra que foi feita pelo Fome Zero, na época do projeto Fome Zero, foi uma coisa assim, ó, fora da realidade de Pelotas. Então, quer dizer, foi um incremento na economia de Pelotas muito grande, e isso trouxe, além do incremento da economia, trouxe um benefício enorme para a população mais carente. E eu, graças a Deus, fiz parte, então, por isso que eu sou incentivador desse processo, desses projetos de agricultura familiar, onde a gente vai alimentar as pessoas melhores e aquelas pessoas mais necessitadas. E, para complementar, eu só quero dizer para o Alisson o seguinte, o Alisson falou uma coisa aí, que é a questão do debate de ontem. E daqui a um pouquinho vão começar a falar mal de mim, de ti. E hoje eu escutei algumas coisas nas redes sociais, já nos menosprezando. Então, quer dizer, sinal que nós já começamos a mostrar alguma coisa. E quando começa a ser menosprezado, dizer que só vai ter 500 votos, o PT não tem nem chance de arrancar de Soledade, começa esses questionamentos assim, vocês podem ter certeza que nós já estamos começando a incomodar. Então, quer dizer, cuide-se, porque nós estamos vindo, e nós estamos vindo uma coisa muito séria, muito segura, um plano de governo aonde beneficia não só os grandes, como hoje nós falamos lá na cooperativa, nós queremos um plano de governo e desmistificar uma coisa muito importante para as grandes empresas, para o grande comércio, para os grandes empresários. O PT, o Partido dos Trabalhadores, não está construindo e nunca construiu para destruir as empresas grandes. Pelo contrário, nós queremos construir, mas nós queremos construir de uma forma geral. Nós queremos trazer o pequeno, o médio, o micro, o médio e o grande de uma maneira só, para construir uma sociedade mais justa. E é só dessa forma que nós vamos construir alguma coisa, onde existe a igualdade para todos. Sem essa forma, eu não conheço, e não me vem com uma questão profissional, que quer profissionalizar as coisas, que não existe isso aí. Só existe uma forma de nós construirmos uma sociedade mais justa, onde a gente agrupe todo mundo de uma forma só. Juliano, Exato. toca de ficha aí. Muito bem. Muito bem, eu tô também, tá uma alegria enorme, assim, ouvir aí vocês dois, né, que eu acho que sintetizam isso, tudo que o Alisson disse, nessa combinação. E, gente, essa que é a questão central, sabe? Não, tipo, que projeto cada candidato defende ou cada candidata defende, né, sobre essa questão da soberania e segurança alimentar e nutricional, produção de alimentos, né? E aí vocês estão demonstrando aqui que tem projeto definido, de ter uma visão estratégica, de enxergar desde a produção de alimentos, da agricultura familiar, valorizar essa produção, criar os canais para comercialização, comprar institucionalmente, né, fazer a articulação da produção local junto com também as grandes redes de cooperativas, a cooperativa aí que vocês citaram, com a Agrisol, e todas essas potencialidades. Isso é ter uma visão estratégica de projeto, não é chegar e dar tapinha nas costas e dizer que eu vou apoiar o agricultor ou dizer que eu estou lá na comunidade tomando um cafezinho. Então, essa é a questão central assim, que a gente precisa debater aqui, né? E esse debate está sendo tão bom, Leão, que tem gente de muito lugar nos acompanhando aqui, né? Eu queria aproveitar aqui para cumprimentar algumas pessoas que estão nos assistindo, né? Além dos meus diversos amigos e amigas de Soledade, né? Que a pandemia agora tem nos afastado. Recebam o meu abraço, né? E também está aqui a Carol, minha companheira, está nos acompanhando. Carol, um abraço. A companheira Bernadette, de Capão da Canoa, o companheiro Paulo Sérgio, que é nosso candidato a prefeito de Panambi, vai ser o nosso próximo prefeito de Panambi, o companheiro Paulo Sérgio está nos acompanhando aqui, e que também está fazendo esse debate lá, né, sobre a questão da transição agroecológica, da agricultura urbana, da alimentação saudável, né, para construir uma nova cultura. Né? Acho que esses são os nossos desafios. Tem gente, além dessas pessoas que eu citei, um destaque também aqui para Elaine Almeida. Ela é de Salvador, na Bahia, ela preside o Conselho Estadual da Alimentação Escolar lá do estado da Bahia, está aqui nos acompanhando. Então, isso mostra, gente, que esse debate é um debate importante, que as pessoas querem fazer essa discussão, né? Então, nos cabe ter essas condições. Eu estava falando para vocês antes do artigo da professora Kátia e da Ingrid, né? E no final desse artigo elas tratam assim, ó, a questão de que, então, o nosso prato de comida nessas eleições
eles também vão passar, né? Ele também vai depender do número que nós vamos digitar lá na urna. Né? Então, e é muito melhor nós conhecermos agora o cardápio de políticas de cada candidatura do que depois chorar o leite derramado, né? Então, acho que essas questões aqui a gente precisa trazer assim, para a ordem do dia, né? Porque nós precisamos, gente, ter a integração de políticas públicas. Isso está muito bem desenhado no projeto de vocês, ficou muito claro no debate, para quem assistiu o debate ontem à noite, né? Essa é a grande diferença, né? Sabe, tipo, e só tem dois projetos, um é o continuismo, né, do que está aí, do tipo, de uma prefeitura que só aparece em ano de eleições, parece Copa do Mundo até, só aparece de 4 em 4 anos. Então, para quem serve isso, né? Ou um projeto onde a gente vai ter participação popular, onde vai ter assembleias de bairro, orçamento participativo, né, a população discutindo para onde vai, né, as coisas. E é isso que a gente precisa, né, trazer para, digamos assim, para a pauta né, da discussão do debate político em Soledade. Eu sei que tem gente que tem muito receio de votar no PT, mas o povo de Soledade conhece as políticas do PT. No tempo do Lula, as pessoas comiam bem, as pessoas tinham comida, né? Que as pessoas vegetarianas e veganas que me perdoem, mas as pessoas comiam carne, era um churrasco no domingo, né? Tipo, as condições de trabalho eram outras, né? O índice de desemprego lá embaixo, as pessoas conseguiram, né, comprar uma casa, um carro, né? Filho de trabalhador estudando na universidade. Então, essas coisas, né, a população sabe, né, o que é as experiências do PT. Então, por isso que eu queria dizer para vocês, nessa questão aí da produção de alimentos, né, valorizar a agricultura familiar, enxergar essas potencialidades, agregar valor aos produtos, criar os canais institucionais, né? E aí, por exemplo, fazer das nossas escolas, né, um lugar atrativo para as nossas crianças e os nossos jovens, né? Um lugar atrativo onde na escola seja sinônimo de que tu vai ter lá uma refeição de qualidade, produzida pelos agricultores e agricultoras familiares da região de Soledade, né? E isso tudo faz com que a gente comece a construir uma nova cultura, né? E principalmente para as gerações que virão aí depois da gente, né? Para aqueles e aquelas que nos sucederão. Então, nesse sentido, gente, nós precisamos, né, fazer essa discussão muito clara, né? Que projeto cada candidato e candidata tem, né, para essa temática, tanto da agricultura familiar como na produção de alimentos, cadeia produtiva, estratégias de abastecimento alimentar, isso tudo, essas políticas públicas, gente, isso é importante porque eles são a garantia de soberania e segurança alimentar para a população, né? Então, se a gente vê hoje tanta gente passando fome no país, é porque as redes de políticas públicas acabaram sendo derrubadas, né? O Bolsa Família Bolsonaro quer acabar com ele, muitas famílias não estão conseguindo, né? A situação também das pessoas que recebem, né, algum tipo de benefício do INSS, que são, né, que estão dependendo de auxílio do governo, esses atrasos e tal, ou seja, esse conjunto de corte de políticas públicas, a diminuição do investimento no PAA, por exemplo, isso tudo acaba desestruturando, né, as pessoas, as famílias, e o resultado deu no que deu. Né? Então, esse modelo, né, que eu acho que as duas outras candidaturas, que para mim é uma só, né, das nossos oponentes em Soledade, defendem esse modelo, esse continuismo, essa, né, arquitetura, inclusive de cargos já, de cargos loteados já para determinado partido, para determinado deputado, né? Então, nós não podemos fazer da política um balcão, né, ou de uma prefeitura um balcão de negócios. Né? Uma prefeitura tem que discutir as potencialidades da sua população, e esse debate vocês estão fazendo muito bem em Soledade. Então, Alisson e Leão, como disse a professora Kátia e a Ingrid, né, o número que a gente vai digitar no dia do voto também vai condicionar que tipo de prato de comida que nós vamos ter.
E eu tenho certeza que se tu votar no 13 e confirmar, Alisson e Leão, é uma perspectiva de integração, de participação popular, de soberania e segurança alimentar e nutricional. E uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que além de toda essa articulação, aí vocês vão ter aliados, né, para construir as políticas públicas. Primeiro, acho que é importante consolidar, né, as organizações da sociedade civil que vão ajudar a debater o orçamento participativo. Daqui a pouco criar um conselho municipal aí de segurança alimentar e nutricional aí em Soledade, né, através de leis municipal. Isso tudo está previsto, né, digamos, naquilo que nos cabe e nós avançamos muito desde 2010, por exemplo, que é muito recente, faz só 10 anos que o direito à alimentação passou a fazer parte do 6º artigo da nossa Constituição Federal. Né? Então, isso também é uma coisa nova, né? Graças à participação popular, às conferências que ocorreram no Brasil inteiro, em diversos estados, em diversas cidades. Então, e aí, para esses aliados e aliadas que vocês vão trazer, um que eu queria destacar é a Emater. Não tem como a gente construir política de desenvolvimento rural, de olhar para a agricultura familiar, de olhar para as cadeias produtivas, dinâmicas de comercialização, sem olhar para a Emater. E a Emater em Soledade, né? Eu conheço as pessoas aí, e o Evandro, um grande companheiro, sabe, tipo, tem um potencial muito grande, gente, que talvez se a prefeitura desse atenção para a Emater, valorizasse a Emater, né, investisse nessa parceria com a Emater, mas, sabe, os resultados são outros. Eu tenho certeza que vocês vão chamar a Emater para ser, né, protagonista e parceira na gestão Alisson e Leão. Muito bem, Juliano. Olha só, tia. A maior empresa do município é a cooperativa, Juliano. E a cooperativa bota na sua primeira demanda, fortalecimento dos mecanismos de participação popular. Participação popular, tá, Betinho? Não é participação social, ele botou no programa do governo dele, eu não sei o que quer dizer isso. É tipo em baile, eu acho. Festa, rodeio, carreirada, deve ser algo assim. Sendo especialmente o Conselho de Desenvolvimento Rural, que é um órgão que participam todas as comunidades do interior, todos. As pessoas iam nas reuniões, quando se levava a sério as reuniões, dando a efetiva participação deste órgão na discussão e aprovação de demandas voltadas ao setor primário do município. Essa é uma demanda da maior empresa do município. Tu veja que tem que a maior empresa do município dizer para os candidatos a prefeito que levem em consideração um conselho que tem representação de todas as comunidades do interior. Mas isso não era de estar funcionando plenamente, né? De ter uma secretaria de agricultura. Sabe o que eles usam a secretaria de agricultura aqui? Para o cara que é o secretário ter umas máquinas para fazer algum serviço particular para ganhar voto para ser vereador. É isso. Não há uma discussão sobre o que nós estamos falando aqui, de como fazer um programa, está no nosso programa de governo, criar uma política de agroindústria para o município. Não tem isso. Nós poderíamos estar aqui, Leão, dizendo assim, potencializar as políticas de agroindústrias. Né? Se tivesse uma política de agroindústria, a gente botava, potencializar, vamos ampliar, vamos melhorar. Não, mas não tem. Nós podíamos estar botando no nosso programa de governo potencializar as políticas de desenvolvimento rural e da agricultura familiar. Não tem também. Então, a gente não pode escrever isso, porque não tem. A gente tem que botar, criar uma política de agricultura familiar, né, de desenvolvimento rural. Então, veja o quanto tempo, e já teve, olha, já teve. Ontem eu podia te dar 2 dicas para o Betinho e para a Marilda, né, do que eles mesmos poderiam se defender melhor do que se defenderam ontem. Né? O Conselho de Desenvolvimento Agropecuário já funcionou melhor do que é hoje. Então o Betinho podia dizer, olha, nas nossas administrações lá funcionou melhor. Né? Tanto veja, as coisas são muito, em vez de acumular, de ampliar e de melhorar, né? E vão aquela da Marilda que ela falou que atende creche 100%, não é 100%, é 69%, mas ampliou, gente, entendeu? Quando pegaram o governo, era de 33% o atendimento da creche, passou para 69%, aumentou. Ela podia ter
dado esse número como uma coisa boa, e nós vamos ampliar, né, Léo? Chegar a 80%. Agora, nessa 80%, 90%, 100% do atendimento das crianças em creche, agora essa questão da política de desenvolvimento rural, em geral, não há nada. Chegou ao ponto de dizer que tem investimento na fibra ótica da Coprel, mas aí é eu não sei o que dizer. Ontem eu disse Bácaro e o Leão não gostou, me corrigiu. Porque não tem, cara. Como é que tu vai fazer um debate desse nível, né? Da pessoa se apropriar de uma ação de uma cooperativa de eletrificação rural que atende boa parte do interior e também é uma cooperativa séria e que nós podemos fazer a parceria para a questão da internet, uma parceria séria, né? Para que tenha infraestrutura no campo. Sem infraestrutura no campo, não há possibilidade. Nós estamos tratando aqui de educação no campo, de uma política de desenvolvimento rural, de diversificação da produção, né, nas propriedades, mas nós estamos, claro, obviamente, partindo do pressuposto que haverá a base para tudo isso, que é a água, estrada e eletricidade e internet, né? Essas coisas são básicas. Mas eu fiquei muito feliz com essa conversa com o José Luiz hoje, porque tu veja que é uma pessoa que não estava nessa discussão conosco, veio de um outro nicho de discussão e combinou, olha, as pessoas estão vendo isso, né? E aí eu me lembrei daquela fala de fevereiro, quando as pessoas quiserem mais, é a oportunidade sim de ter um governo que esteja disposto a fazer mais, né? E essas políticas dão um resultado na vida das pessoas. É porque é o seguinte, Leão, quando eu falo lá nos debates que eu vivenciei essa cidade, é porque eu vivenciei mesmo. São 42 anos que eu estou nas comunidades, que eu estou jogando bola nos campinhos, nas canchas de bocha, nas bodegas, nas igrejas, que eu já fui da igreja pastoral da juventude, né, Juliano? Nós já fomos todas as igrejas de Soledade, eu acho, né? Na nossa juventude, né? Nós já fomos em todos os bailes, rodeio, carreirada, né? A gente vivenciou essa cidade. Então, quando eu digo assim, política de desenvolvimento rural dá certo, eu sei aonde foi feito o RS rural e tá lá o pé de bergamota, de laranja produzindo, as pessoas comendo. Talvez não conseguiram vender, ter o excedente, mas comeram a laranja, comeram a bergamota, né? Tem essa base alimentar fortalecida, vamos dizer assim. Então essas políticas dão certo, agora elas têm que ter sequência, né? E eu acredito muito nisso e acredito sobretudo na nossa vitória. Eu acho que o tsunami eleitoral criado a partir desse debate é algo jamais visto, gente. É algo jamais visto. As pessoas hoje em Soledade estavam com um sorriso na cara, estavam com alegria. Aquelas coisas que eu falei, aquilo lavou a alma do povo dessa cidade, porque as pessoas queriam dizer aquilo. E queriam alguém que tivesse coragem para dizer aquilo, né? E a gente teve essa coragem, né? E pôde ser abençoado na hora de poder ter a clareza de falar e ser entendido, né? Foi muito lindo isso, foi muito lindo que eu vi nas ruas hoje dessa cidade, as pessoas alegres como eu nunca tinha visto, nem em vitória do Inter, nem do Grêmio. As pessoas sorriam quando me viam. Deve ter acontecido contigo, Léo. As pessoas sorriam, as pessoas esqueciam da pandemia e vinham me abraçar. Mas que coisa linda que tu disse, mas tu disse a verdade, Alisson. Mas eu me emocionei com aquilo que tu falou, né? Por quê? Porque tocou as pessoas. Me tocou também, né, Léo? Fala aí, porque agora eu já chorei. As pessoas gostam de ouvir a verdade, ó. Bonito, né? Então, por isso. Viu, Alisson, que até o Ronaldo Martins está nos acompanhando lá de Santa Catarina. Mas que bueno, esse é um mestre da ATER, né? Da assistência técnica rural. Ah, esqueci de falar da Emater, cara. Né? A Emater criou o Caminhos Preciosos aqui, que a nossa comunidade, que o nosso sítio aqui participa, e que é a única experiência de turismo real, a única política consequente de turismo na nossa cidade é essa. Né? Eles não puderam dizer que não ontem, nem puderam dizer que fazem alguma coisa, o que fizeram. Nenhum dos dois candidatos não fizeram. Quem fez foi a Emater. E os empreendedores, e nossos parceiros aqui, as outras 4 propriedades. Né, Léo? Juliano, eu te agradeço pelas tuas palavras, cara. Cada vez me dá mais entusiasmo, essas tuas palavras entusiásticas aí que tu passa para nós, de força, de coisa pela nossa candidatura.
Cada vez me dá mais vontade, mais entusiasmo de ir à luta, batalhar e fazer essa campanha vitoriosa, porque eu acho que nós estamos construindo para isso. E essa alegria que o Alisson falou hoje, eu também senti na rua, senti de pessoas me mandando mensagem, me procurando lá na loja hoje. Eu não sou um cara muito alegre, né? Eu sou um cara um pouco meio tímido às vezes, mas a alegria... Aí não, né? A alegria hoje foi constante das pessoas. E até o importante, gente que de repente nem vão votar em nós, mas foram lá e se manifestaram dizendo que estavam precisando ouvir aquilo ali de ambos os lados, a verdade. Mas não iam votar em nós, mas já estão, de repente, repensando a sua ideia, daqui um pouquinho, uma ideia nova para a Soledade, e nós vencemos. O Juliano, tu colocou uma coisa muito importante aí, que é a questão que eu vou... É a questão do comércio. Nós temos visitado muito os bairros ali, e eu tenho visitado alguns mercados de bairro. E a preocupação deles é o custo da mercadoria que chega neles. Se chama poder de barganha isso. Eles alegam que eles não têm força, que os atacados vão lá e vendem mais caro do que eles compraram nos comércios aqui de Soledade mesmo. E nos mercados mais fortes, comprar que a mercadoria sai mais barata. Esse produto que nós estamos falando da agricultura familiar, que falou ali há pouco tempo atrás, daqui um pouquinho, é ampliar o mercado e ele ir nos mercados vender diretamente o agricultor. E isso vai ser importante, porque o pequeno comércio, o pequeno mercado do bairro, ele vai pegar o produto a preço de custo lá do produtor. E aí, então, ele vai ter um preço melhor para passar para o consumidor. Isso vai fortalecer, são essas coisas que a gente quer, para fortalecer o comércio. Eu sempre digo que nós temos bairros, os bairros têm que ter vida própria, a começar pelo comércio. E nas demais políticas públicas e tudo, lazer, cultura, os bairros são obrigados a ter a sua vida própria. Pessoal, eu acho que o tempo aí, nós já estamos com 56 minutos, eu vou fazer a minha última fala aqui, depois vou passar para o Juliano. Eu quero só lembrar que hoje, 1º de outubro se representa o Outubro Rosa. Por isso que eu estou de rosa, estou com a fitinha aqui, o Alisson também está com a fita lá. Tá eu de não rosa combinei também. Com vocês, mas estou de rosa também. É um mês de representatividade, principalmente para a mulher, para prevenção e diagnosticar precocemente o câncer da mama. Então, isso é muito importante. É muito importante também que as mulheres, além da mamografia, que é um exame que vai diagnosticar o câncer ou não de mama, que ela também tenha o hábito de fazer o toque. Porque isso vai trazer também a prevenção. A pessoa tem que ter o hábito, a mulher, de fazer o toque, para que ela não deixe essas coisas acontecerem, estarem bem evoluída posteriormente, porque hoje, Juliano e Alisson, e a todas as pessoas que estão vendo, o câncer de mama hoje, por incrível que pareça, ele hoje é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo, não é no Brasil, no mundo. Então, é uma coisa muito importante que as mulheres façam o exame de toque, que consiga essa prevenção, que consiga analisar quando ele tiver o câncer, graças a Deus não tenha, mas se porventura vier a ter, que ele seja diagnosticado no início, porque ele é muito mais fácil de combater. Porque grande número das mortes se dão pelos diagnósticos tardios. Então, nós temos que ter consciência, a mulher tem que ter consciência de fazer isso aí. Então, nós demos um toque nisso aqui hoje, no Outubro Rosa, que é uma coisa muito importante, e a mulher tem que ter essa consciência. Mulheres, conscientize que não é feio nem nada. Façam o toque, façam o diagnóstico de vocês mesmos. Se vocês verem alguma coisa estranha, procurem um especialista para diagnosticar no início, para combatê-lo o mais rápido possível. Obrigado, Juliano, obrigado, Alisson, obrigado a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Compartilhe o máximo possível para que a nossa mensagem, o nosso programa de governo chegue ao máximo de pessoas possível, para que a gente possamos ter uma vitória e que o 13 saia ganhador nessa eleição de Soledade. Grande abraço a todos. Valeu, Leão. Valeu, Juliano. Queria agradecer, então, pessoal, mais uma vez, né, pelo convite. Eu tenho um carinho, né, muito grande por cada uma de vocês. Vocês sabem que eu há muito tempo frequento Soledade, há mais de 20 anos, né, Alisson, que a gente tem aí nos diversos espaços de participação, né? Então, conheço bem a realidade, a potencialidade e também as urgências da cidade. E eu tenho certeza de que nós estamos
num caminho certo, né? Por exemplo, as eleições é que nem futebol, pessoal. É igual ao futebol. Não existe jogo ganho. Não existe time grande vai ganhar automaticamente do pequeno. Não. Tem um fator que mobiliza muito, né, uma partida de futebol, é a questão, né, do fator emocional, né? E esse fator emocional pode desequilibrar ou não um time, ou um candidato, ou uma candidata. E ontem a gente percebeu isso no debate. Isso que o Alisson disse, da forma com que as pessoas trataram ele na rua hoje, isso é resultado, né, do desequilíbrio dos nossos candidatos ontem, que não tem clareza, que não tem proposta definida, né, para debater o desenvolvimento para a cidade, sem ser aquela coisa de, né, os nossos dois opositores ficavam numa briga de bugio, né? E nós estávamos debatendo desenvolvimento para a cidade. Né? Então, essas são as questões centrais. E aí, como a eleição que nem futebol, eu tenho certeza de que nós estamos muito mobilizados, de que a nossa torcida está acreditando. Né? Então, isso tudo faz com que a gente vá com mais determinação. Né? Gente, cada pessoa tem direito a um voto só. Então, né, quanto mais pessoas a gente conseguir convencer de que é possível mudar a Soledade, de que é possível, né, a gente dar um passo para além dos mesmos, né, eu tenho certeza que a gente vai construir, né, um grande salto. E hoje eu vi pesquisas, né, por exemplo, Porto Alegre, a Manuela, que é do PCdoB e o PT é vice, está em primeiro lugar nas pesquisas. Em Caxias do Sul, Pepe Vargas está disparado. Em Alvorada, a companheira Estela Farias também vai voltar a ser prefeita. Enfim, nós vamos construir um novo cenário, né, para virar essa página de 2020, virar esses capítulos da nossa triste história que a gente está vendo no nosso país, né, para construir perspectiva. E aí, para acabar, pessoal, antes de encerrar, eu queria só também fazer um pedido para as pessoas. Eu estou convencido que o Alisson e o Leão serão prefeito e vice de Soledade e que vão governar junto com vocês. Mas além do Alisson e do Leão, é preciso vocês darem a boa companhia para eles na Câmara de Vereadores. Então, pessoal, votem nos nossos candidatos e nas nossas candidatas a vereadores e vereadoras do PT. Né? Nós temos muitos bons candidatos e boas candidatas aí em Soledade, né? Muitas pessoas, inclusive, aqui participando da nossa live. Então, pessoal, é importante eleger vereadores e vereadoras do PT e votar no 13. Como disse a professora Kátia e a Ingrid, né? O nosso prato de comida também vai passar pelo número que a gente vai digitar no dia das eleições. Vote 13, confirma. E muito obrigado, né? Contem com a nossa militância, com a nossa participação. Hoje é à distância, mas estamos juntos aí para construir, né, essa nova etapa, essa nova era, ou a novo capítulo na história de Soledade. Até a vitória. Muito obrigado, Juliano. Bueno, pessoal, eu quero dizer que agradecer o Juliano, agradecer o Juliano, nosso convidado de honra hoje, né, Léo? Pela parceria de sempre, né? Agradecer o Leão pela companhia diária, eu e o Leão, né? Então, e o time que tiver dedicação, coragem e alegria vence esse jogo, né? E quero agradecer muito as pessoas, o carinho que eu tenho recebido, eu e o Leão, né? Eu não sei se eu consegui, eu acho que eu não consegui responder todas as pessoas, tá? Porque assim, gente, a gente está trabalhando também, né? Tem candidatos que têm mais tempo, nós temos que manter, tem que pagar as pensões, né, tio? É diferente a pancada, tá? Então, eu tenho que cuidar da soleótica, né? E é a vida, né? Não estamos se queixando também, estamos explicando que é essa uma situação. Alisson, só me permite que eu acabei esquecendo. Uma das coisas que nós vamos fazer agora é falar do Conselho, uma coisa bem importante. A partir da semana que vem, nós vamos tirar uma estratégia para as eleições, para que as candidaturas debatam segurança alimentar e nutricional. Né, para as outras duas candidaturas nossas oponentes, uma carta de compromisso sobre segurança alimentar e nutricional. Não basta só assinar, tem que ler a carta e tem que assumir esse compromisso. Nós vamos enviar para vocês aí, para que vocês façam esse compromisso conosco. Vamos fazer 10 debates virtuais, né, em 10 cidades do Rio Grande do Sul, uma de cada região do estado. Então, acompanhe aí da região de vocês, vai ser Passo Fundo, a cidade que nós vamos fazer esse debate virtual.
Tá? Que bueno. Pessoal, obrigado, Juliano. Uma baita iniciativa do Conselho. Tem que comprometer mesmo quem tá na política, tá? Quem tá na política faz política, tá? Abençoados. Um recado. Pessoal, agradecer muito as pessoas, dizer que se eu eventualmente não pude responder alguém nas redes sociais ou mesmo no WhatsApp, que me desculpem, porque foram muitas mensagens de ontem para hoje, muitas mesmo. Eu estou feliz, mas estou cansado também, porque foi uma maratona, né? Nós saímos de lá 11 horas da noite, fui jantar meia-noite, fui dormir 2 e pouco da manhã, né? Mas estamos aí felizes e eu vou lembrar do Brizola de novo, porque eu vi um depoimento do Brizola e vi também um vídeo sobre a campanha da legalidade e mudou a minha visão, inclusive sobre aquele negócio que o Terceiro Exército daí apoiou o Brizola e o Brizola manteve a legalidade de posse do Jango. Não foi o Terceiro Exército que foi nacionalista, não. Foi o povo que foi para frente do Piratini, eles ficaram com medo de ter que matar 500 mil, 1 milhão de pessoas. Foi o povo que empossou o Jango. Foi através da liderança do Brizola que o povo vindo para a rua, né? Então eu quero ganhar uma eleição aqui em Soledade com o povo feliz, como eu vi na rua hoje. Não quero que aconteça o que aconteceu em 2004, que quem ganhou a eleição, na segunda-feira, as pessoas tristes na rua. Aquela eleição que roubaram de nós, Leão, não teve nem festa. Não teve nem festa. Eles ganharam a eleição por 700 votos de diferença, não teve nem festa. As pessoas andavam tristes, cabisbaixos na segunda-feira. Né? Eu quero ganhar uma eleição com o povo participando. Né? Depois participando do orçamento participativo, debatendo a política, cobrando da gente, né, Leão? Para que as coisas aconteçam. Né? Se propondo a melhorar a qualidade de vida no seu bairro, na sua propriedade, na sua casa, na sua horta. Né? E tudo isso, ter o Vale Feira funcionando. Eu quero o povo encantado e feliz. Tá? E é por isso que eu digo, se tu quer mais, se tu tem dedicação e coragem, vote 13. Alisson e Leão para mudar de verdade, para essa cidade realmente se desenvolver. Um abraço, boa noite a todos. Um abraço, Leão, um abraço, Juliano. Fecha aí, Leite. Um grande abraço a todos e a todas.